Tô falando de narrativa embutida aqui, pô, pelo amor de Deus! Mas você pensa que é só o Street Fighter que é assim? Não, não, não. Dead or Alive, por exemplo, é mais patético ainda. E... apesar do vasto universo, é confuso e bagunçado pra caraca. Não é à toa que tem um vídeo que conta a história inteira em 5 minutos e você não entende absolutamente nada. Mortal Kombat in 5 minutes, sort of. Só que o mais legal é que a desenvolvedora NetherRealm, da série Mortal Kombat, percebeu essa questão e eles deram uma guinada muito interessante na narrativa para poder apresentar toda essa história que tem acontecido na série de uma maneira mais compreensível para o jogador leigo nesse último lançamento. E eu também não resisti à empolgação e fiz um videoclipe ao som do excelente remix de Smack My Bitch Up com Mortal Kombat. Você pode dar uma conferida aqui. Tá, tudo bem, a gente sabe que nesse último Mortal Kombat eles usaram a desculpa da viagem no tempo pra poder explicar o que aconteceu. Isso geralmente não dá muito certo, mas no caso do Mortal Kombat foi até bem positivo. E o que exatamente aconteceu? Depois de uma história super confusa que culminava no Armagedon, os roteiristas decidiram que o Raiden, Deus do Trovão, não confundir com esse Deus, que o Raiden, Deus do Trovão, entrou em contato consigo no passado para alertar sobre eventos futuros. Na prática, isso resultou numa releitura da série, desde o Mortal Kombat 1 até o 3, e também uma apresentação mais compreensível para o público leigo, com algumas brincadeiras, inclusive, até aquela ligação do tipo, o que teria acontecido se tal pessoa tivesse feito tal coisa no passado. Isso não é só interessante porque você passa a entender melhor o universo, digamos, a mitologia do... Isso também é muito positivo porque os eventos que acontecem durante as cutscenes te deixam empolgado para lutar. E depois que você começa a lutar, você fica curioso também para ver qual vai ser o decorrer da história a partir do momento que você conseguir derrotar o seu oponente. É linear? Sem dúvida. Mas apesar de ser linear, você ainda assim se envolve com a história, e você quer dar seguimento a ela. Você não tem como alterar a estrutura embutida, mas você ainda se importa com o que vai efetivamente acontecendo. E passa por uns perrengues bem tensos e injustos com Shao Kahn. Eu ficava empolgado, eu tava tão envolvido que eu comemorava quando eu ganhava de outro personagem. Yeah! Só que o modo história não admite fatality, o que ilustra muito bem o caráter linear da narrativa embutida, né? E aí eu ficava pensando, que raiva, queria ter mandado um fatality naquele cara. Mas já que estamos falando sobre Shao Kahn, vamos falar sobre outro chefe muito desbalanceado. E eu estou falando especificamente sobre Isaac Frost. E por que essa locução empolgada? Porque o Isaac Frost ele é o chefe final do jogo Fight Night Champion, que é um jogo de boxe. Curiosamente, o Fight Night Champion, que saiu agora em 2011, é um jogo de boxe com uma luta final insanamente difícil e cansativa, só que ele dá atenção pro modo história, coisa que nunca antes foi feita na série. Só que a preocupação com o modo história foi tão surpreendente e tão grande que isso virou um dos pontos centrais de marketing e de avaliação do jogo. O quê? Você não acredita? Olha aqui na caixa! Cinematic Story-Based Champion Mode. From prison to the prize fight. Overcome the corrupt promoter. E numa boa, eles fazem um trabalho muito legal. Ao longo do jogo, você se sente como um verdadeiro Rocky Balboa enfrentando inúmeras dificuldades. Tem disputas em que você tá com a mão esquerda machucada e aí você só pode dar socos com a direita. Tem uma outra luta que você tá com os supercílios sangrando e aí você não pode tomar soco na cara, então é tenso. Enfim, tem outras adversidades também, mas o que eu acho muito interessante disso é que é a inteligente combinação da mecânica de jogo com a história. Na prática, você se aproveita de um para criar situações interessantes com o outro. Lembra do combo da narrativa? E a gente sabe que essa combinação criativa só potencializa a narrativa emergente. E no momento de aprendizado tangencial aqui, eu devo até confessar que eu passei a entender melhor as regras de boxe por causa do jogo. Tá, eu continuo não sendo fã de jogos de boxe, mas confesso que eu me empolguei bastante com as lutas do Andre Bishop, que é o protagonista do jogo, ao longo da história. Especialmente quando ele entrar no ringue, e aí eles entram com aquele roupão de boxe, vão andando devagar, vai tocando aquela música empolgante no fundo, a galera torcendo. É algo que te empolga e é algo que te deixa preparado, motivado pra chegar no ringue e mandar ver. Inclusive, você tem a opção no jogo de jogar com outros jogadores. Você tem a opção de criar o seu jogador. E já teve até gente que criou personalidades como Rocky Balboa, Apollo Creed, Chuck Norris
e Obama Barack. É incrível, porque além disso tudo, você ainda pode escolher a música tema do seu boxeador. Então imagina ele entrando no ringue, ao som de Genesis. Ou ao som da música do Guile. Mas ainda assim, eu devo confessar que nada disso me ajudou a conseguir derrotar o Isaac Frost. Mas deixemos Isaac Frost e Shao Kahn de lado. Muita gente não sabe, mas antes desses dois jogos, sabe o que veio em 2004? Def Jam Fight for New York. E em 2004, o pessoal do Def Jam já tinha sacado o potencial da narrativa, mesmo para os jogos de luta. Pra você ter uma ideia, o Def Jam Fight for New York tinha receita quase que perfeita para o fracasso. Você tinha rappers e artistas de hip hop reais, usando estilos de luta como kickboxing e artes marciais. What the hell? Mas deu certo! E você acredita que as porradarias estilosas com personagens inusitados ficaram bem legais? E no modo história desse jogo, você pode até criar o protagonista. Você pode mudar o rosto dele, escolher a voz, que não é uma coisa comum nos jogos, e, além disso também, você pode, depois, ao longo da experiência, customizá-lo no melhor estilo rapper possível, cheio de roupas de marca e bling bling. E a história, por incrível que pareça, também não é ruim não. Pra quem gosta de jogos de luta e rap, fica até mais divertido, porque você identifica vários artistas como Exhibit, Method Man, Ludacris, Sean Paul. E entre as lutas, você tem a opção de acessar o seu apartamento. Lá você pode checar e-mail, comprar roupas de marca, depois personalizar seu personagem, customizar, né, com vários itens, acessórios, etc. Mas também escutar a trilha sonora do jogo, que é feita pelos próprios oponentes, que são os artistas reais. Tem até um ponto muito interessante no jogo, que você pode escolher uma namorada. E depois de escolher e lutar pela sua namorada, o que acontece? Chega outra mulher e chega em você. E aí você tem que controlar a sua namorada para defender o posto. E ela tem que derrotar a outra mulher, senão a outra mulher vai virar a sua namorada. E aí você tá numa luta lá com a namorada original, numa catfight, para ver quem ganha. Só que você sabe quem você tá controlando? A Carmen Electra. Acredite se quiser. Mas não é só essa luta que é bem legal. Pra você ter uma noção, a luta final é muito maneira. E ela é contra o Snoop Dogg. E o apartamento está pegando fogo, a polícia está chegando, você escuta sirenes no fundo, e você também escuta uma trilha sonora que combina muito bem com a luta. Come and take a walk with me. I need all of y'all to come and take a walk with me. O jogo é envolvente, tem uma história bem tradicional, ligada à ideia de gangues, né, dos artistas, dos rappers ali envolvidos, mas é muito divertida. Sinceramente, eu acho que ninguém esperava nada demais desse jogo, mas ele deu certo e ele era a sequência do primeiro Def Jam, e depois desse saiu outro Def Jam. Na minha opinião, o melhor é esse segundo, mas ele se destacou não só pela sua mecânica de luta, que lembra muito um jogo de luta livre, e se destacou também por causa da sua história, do envolvimento com ela. Agora convenhamos, esse tempo todo aqui eu tô fazendo graça da narrativa embutida dos jogos de luta e elogiando outros que revelaram a importância de investir nessa área. Só que todo mundo sabe que... Você de novo? Ha! Eu voltei! Você quer lutar, é? Round 2. Fight!
El lucha bardo sempre ganha. Well done.